O Galaxy S23 Ultra promete se destacar entre os melhores em câmera em 2023. O novo top de linha coreano estreia a segunda geração do poderoso sensor de 200 megapixels da Samsung. Mas como já vimos em vários comparativos, nem sempre muitos pixels significa ter melhores fotos. Será que ele realmente se destaca contra os principais rivais do mercado? Para tirar essa dúvida, colocamos o S23 Ultra para enfrentar o iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 13 Pro e o OnePlus 11. E para tornar a disputa mais interessante, deixamos o público que acessa o tudocelular.com e a equipe votar sem saber qual aparelho registrou cada foto. Assim, eliminamos qualquer preferência que alguém possa ter por marca ou modelo. Realizamos 15 capturas em cenários diferentes para ver qual aparelho é melhor em cada situação. No final, somaremos todos os pontos para determinar o vencedor, também levando em consideração a filmadora de cada modelo. Começamos nosso comparativo com o tipo de foto mais comum, uma pessoa fotografada ao sol em cenário com muita luz e sombras. Aqui devemos ver qual celular faz o melhor balanço entre as áreas mais claras e não perde detalhes nos pontos mais escuros. O Galaxy S23 Ultra foi o que apresentou a foto mais equilibrada, enquanto o OnePlus 11 surpreendeu por mostrar um resultado mais apurado do que o iPhone. O Xiaomi 13 Pro foi o que mais estourou a luz nas partes claras e exagerou na tonalidade do branco. Partindo para outro cenário diurno, mas sem a luz direta do sol, podemos ver como cada celular captura as cores naturais. Aqui fica evidente o problema visto no cenário anterior, onde o Xiaomi 13 Pro não apenas exagera na saturação, como também no contraste. Ainda assim, foi um pouco melhor do que o OnePlus 11, que exagerou no brilho e distorceu as cores. O mais equilibrado dos quatro foi o iPhone 14 Pro Max, seguido do Galaxy S23 Ultra em segundo. Um ponto que muitos celulares ainda decepcionam é na faixa dinâmica e eficiência do HDR em contornar tal limitação. Sabe quando você faz uma foto no fim da tarde com o sol de fundo e a pessoa sai completamente ofuscada pela luz? Foi justamente isso que aconteceu com o Xiaomi 13 Pro, que não reconheceu o tipo de cenário para fazer as correções devidas. O iPhone 14 Pro Max foi o mais eficiente, seguido do OnePlus 11, enquanto o Galaxy S23 Ultra ficou em terceiro, apesar de ter bons resultados. Decidimos dar mais uma chance ao Xiaomi 13 Pro e dessa vez usamos a câmera ultra-wide no mesmo cenário para ver se o software consegue acertar no HDR e compensar o excesso de luz de fundo. E pelo visto, fica claro que a MIUI precisa de melhorias. O modelo chinês ficou mais uma vez em último, com o iPhone 14 Pro Max novamente se destacando e deixando o OnePlus 11 em segundo colocado, seguido do S23 Ultra em terceiro. Nenhum celular do nosso comparativo conta com câmera macro e isso nem chega a ser necessário, já que podemos usar a câmera ultra-wide que traz foco automático e permite chegar muito perto e registrar pequenos detalhes. Claro que cada aparelho possui uma distância focal mínima diferente, e o OnePlus 11 foi o que mais sofreu para manter o foco. O Xiaomi 13 Pro foi um pouco melhor, porém o Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max são os que mais se destacam e capturam mais detalhes. O próximo cenário é voltado para testar qual celular acerta no contraste em locais com luz mais amena, sem perder os detalhes das sombras. O Xiaomi 13 Pro, mais uma vez, entrega o pior resultado com a foto mais escura e contraste abaixo do ideal, que deixa as cores apagadas. Enquanto Samsung e Apple brigam pela melhor imagem, é o OnePlus 11 que captura a foto mais equilibrada dos quatro com bom brilho, cores próximas da realidade e sem perder os detalhes das sombras. Agora temos mais um comparativo com a câmera ultra-wide de cada celular, mas dessa vez é a sombra de uma árvore para ver como cada aparelho lida com a compensação de luz nessa câmera. O Galaxy S23 Ultra apresentou melhor equilíbrio, enquanto o OnePlus 11 vem logo em seguida com boas cores e muitos detalhes registrados. O iPhone 14 Pro Max registrou a foto mais clara, mas deixou as cores um pouco artificiais. O Xiaomi foi, mais uma vez, o que capturou a foto mais escura e com menos detalhes. Até aqui vemos que a Xiaomi vem comendo poeira das demais. Será que o 13 Pro vai perder em todos os duelos? Em nosso comparativo em cenário noturno, vemos como cada aparelho consegue lidar com locais com pouca luz e o celular da Xiaomi foi o que apresentou a melhor imagem. O Galaxy S23 Ultra fica em segundo com foto mais clara, porém com as cores mais artificiais. O OnePlus 11 em terceiro por ter perdido os detalhes das partes mais escuras. Agora vemos uma reviravolta em cenário noturno. Enquanto o Xiaomi 13 Pro foi o mais equilibrado ao usar a câmera principal à noite, com a ultra-wide é o que registra a pior foto dos quatro com a imagem mais escura, com pior contraste e mancha em pontos luminosos. O OnePlus 11 e iPhone 14 Pro Max são os que mais se destacam, enquanto o Galaxy S23 Ultra registra a imagem um pouco mais escura e com ruídos mais aparentes. Voltando para fotos diurnas, não podemos deixar de testar o zoom dos aparelhos.
todos os modelos do nosso comparativo contam com zoom óptico, que usa lentes especiais para aproximar o que está distante com menor perda comparado a outros com solução apenas digital. O Galaxy S23 Ultra é o que traz a câmera teleobjetiva mais avançada e foi o que registrou a imagem mais nítida. O iPhone ficou em segundo, enquanto o OnePlus, que tem o zoom mais limitado, ficou em último. Agora temos mais um comparativo usando a câmera teleobjetiva de cada aparelho, mas dessa vez em cenário com pouca luz. A situação praticamente se repete aqui com o Galaxy S23 Ultra liderando a competição e a Apple ficando novamente em segundo. O que muda é que o OnePlus 11 se saiu melhor nesse cenário, com foto mais equilibrada em luz e contraste comparado ao Xiaomi 13 Pro. Partimos agora para a câmera frontal para ver qual o celular que registra as melhores selfies. Começamos com uma foto diurna, sem usar o modo retrato para desfoque de fundo, e aqui vemos que a Apple ainda é a que entrega a imagem mais balanceada entre cores, nitidez e tom de pele. O Galaxy S23 Ultra fica em segundo, com contraste superior, mas saturando além do ideal as cores. O OnePlus 11 vai conquistar os que curtem o embelezamento artificial de sua câmera, deixando o Xiaomi 13 Pro com a pior selfie. A Apple ainda pode se destacar em selfies diurnas, mas ao cair da noite é a que mais sofre com imagens com ruídos e textura de baixa qualidade, o que faz o celular da maçã ir da primeira à última posição em nosso comparativo. O Galaxy registra a selfie mais limpa e com as melhores cores, enquanto o OnePlus fica em segundo ao apresentar menos ruídos do que o Xiaomi 13 Pro. Voltamos para a selfie diurna, mas dessa vez com o modo retrato ativado para ver qual celular faz o melhor desfoque. O Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max apresentam o mesmo nível de intensidade, mas o modelo coreano é o que faz o recorte mais preciso com menos falhas ao separar a nossa modelo do cenário. E assim como visto no comparativo diurno anterior, o OnePlus 11 apresenta melhor resultado do que seu rival chinês. E fechando o nosso comparativo de fotos, temos mais um modelo entre selfies com o modo retrato, mas dessa vez à noite. Aqui vemos resultados diferentes, com o OnePlus 11 superando o Galaxy S23 Ultra e o iPhone mais uma vez ficando em último. Isso mostra que a Apple ainda sofre para lidar com cenários com luz precária e apresenta maior queda de nitidez e texturas comparado aos demais. Depois de 15 comparativos, vemos que o Galaxy S23 Ultra foi o celular mais equilibrado ao ganhar em quase metade dos cenários e não ter ficado em último em nenhum duelo, enquanto o Xiaomi 13 Pro ficou em último na maioria e venceu em apenas uma categoria. A surpresa fica para o OnePlus, que bateu os demais em vários pontos e no geral ficou colado no iPhone, conquistando a terceira posição do nosso comparativo. Isso mostra o quanto a fabricante evoluiu e consegue competir com celulares mais caros. Mas não é só para fotos que servem as câmeras dos nossos competidores, e também testamos a filmadora de cada um para ver qual grava vídeos com melhor qualidade, estabilização, foco e captura de áudio. Dos 4 modelos do nosso comparativo, apenas o iPhone é incapaz de filmar em 8K. Em termos de fluidez, é o Galaxy que vence ao fazer vídeos a 30 quadros por segundo nessa resolução, enquanto os demais ficam limitados a 24 fps. Já com a câmera frontal são os modelos chineses, que ficam para trás por estarem limitados a filmar em Full HD. Com a câmera frontal é o OnePlus 11 que se destaca ao filmar à noite, enquanto o iPhone é o que faz os vídeos mais nítidos em boas condições de luz. O iPhone e o Galaxy S23 Ultra se destacam com estabilização eficiente que reduz bastante os tremidos, enquanto o modelo da maçã apresenta foco mais ágil. Dos 4 duelistas do nosso comparativo, é o OnePlus 11 o pior nesse ponto. Ele também é o que faz a pior captura de som com o áudio mais abafado. O Galaxy S23 Ultra registra a imagem mais equilibrada em locais escuros, com menos ruídos que demais. O desfoque de fundo do top da Samsung evoluiu e está bastante eficiente, e no mesmo nível do rival da Apple. Qual o celular top de linha com a melhor câmera? O Galaxy S23 Ultra se mostrou a melhor escolha por ser o mais equilibrado para fotos e ficar no mesmo nível do iPhone 14 Pro Max em filmagens. O OnePlus 11 se mostrou uma bela surpresa em fotos e não fica muito abaixo do oponente, mas ainda tem que evoluir muito em vídeos. Nesse ponto, o Xiaomi 13 Pro é melhor. O problema é que a câmera Leica pecou em mostrar do que realmente é capaz em fotos e amargou na última posição do nosso comparativo. Essa não é a primeira vez que vemos a Samsung vencer a Apple ou a Xiaomi ficar em último em um comparativo de câmeras.
Isso mostra que, por mais que novos sensores cheguem ao mercado com lentes mais avançadas, a Xiaomi ainda continua apanhando em otimização de software, algo que a Samsung vem acertando a cada atualização. Mas o iPhone 15 Pro Max chegará em breve e veremos se o Galaxy S23 Ultra ainda continuará em primeiro como a melhor escolha em câmera de 2023. E você, o que achou do resultado do comparativo? Comenta aí abaixo, lembrando que é possível conferir esse comparativo em texto e imagens no tudocelular.com. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.